Mas hoje eu vou fazer um guia completo para quem está pensando em fazer aquele investimento da sonhada casa aqui na Flórida. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as etapas de compra de uma casa nos Estados Unidos. O primeiro passo, e eu acho que um dos mais importantes, é você estabelecer o seu orçamento. E o que eu sempre falo para os meus clientes, defina um orçamento realista, tá? Porque você tem que se lembrar que tem alguns custos adicionais, como por exemplo os impostos, seguros, taxas de fechamento, que são os closing costs, e saber quanto você pode gastar é essencial para você não se endividar no final do processo. Depois disso, vem a pré-qualificação do empréstimo hipotecário. Obter a pré-aprovação do empréstimo é um passo crucial para qualquer comprador, seja ele estrangeiro ou não. Isso demonstra aos vendedores que você é um comprador realmente sério e que tem o financiamento necessário para concluir a compra. Você pode conseguir uma carta de pré-aprovação de duas formas. Uma é trabalhando direto com um banco específico e a outra é trabalhando com um lender, um credor. E aqui no escritório a gente também trabalha com vários lenders que falam português e fica ainda mais fácil para vocês. E por que isso? Esses credores têm acesso a vários bancos e conseguem escolher para você a melhor opção. E atenção, esse processo de pré-qualificação e conversa com o lender é totalmente gratuito. E eu vou responder agora uma pergunta que me fazem muito, que é a seguinte: qual tipo de documentação eu preciso ter para eu conseguir essa pré-aprovação? Para uma lista completa, por favor, cliquem nesse QR Code aí que vai estar na tela, porque eu vou fazer realmente um documento para vocês entenderem um pouquinho desse processo. Mas de maneira geral, os bancos eles vão exigir documentos que comprovem sua capacidade de pagamento. E não, você não precisa ser residente no país ou cidadão americano para conseguir comprar uma casa aqui. Entre esses documentos podem estar, por exemplo, extratos bancários, comprovantes de renda, histórico de crédito e documentos relacionados à sua residência no país de origem. E lembrando, os bancos podem realizar verificações rigorosas de antecedentes e da sua situação financeira. Então esteja preparado para fornecer informações detalhadas e responder às perguntas sobre a origem dos fundos. E quando se fala de financiamento, normalmente os compradores estrangeiros são obrigados a fazer uma entrada mais substancial. Muitas vezes esse valor pode ser entre 25% a 40% do valor da propriedade. Isso vai depender muito do banco que você vai trabalhar. Uma vez que a gente consegue já a carta de pré-qualificação, na maioria das vezes os agentes não te levam para fazer visita à propriedade sem essa carta, tá? Porque se caso você fizer uma oferta, quiser fazer uma oferta, torna o processo um pouquinho mais difícil. Então, conseguiu a carta de pré-aprovação, o próximo passo, obviamente, é fazer as visitas, que a gente chama aqui de showings. Gostou de uma casa? Agora vem a parte da oferta. Quando você encontrar a casa dos seus sonhos, é hora de fazer aquela oferta e seu corretor vai te guiar nesse processo. E lembre-se de ser um pouco flexível, porque é muito comum ter negociações nessa hora do processo. Quando você encontra a casa perfeita, antes de fazer uma oferta, o seu agente vai fazer um CMA daquele local para saber se a sua casa está dentro do valor de mercado. E ele baseia a sua oferta nesse estudo. E particularmente, como agente, essa é a minha parte favorita. Eu adoro fazer estudos de mercado. Uma vez que a oferta foi mandada e todos os detalhes do contrato foram acordados, como datas, o que está incluso na venda e o que não está, porque é muito comum aqui nos Estados Unidos que eletrodomésticos sejam parte da venda. Isso está tudo por contrato e todas as partes terem assinado essa oferta inicial, estamos de fato em contrato. Quando a última assinatura for recebida, isso marca o dia zero de contrato. Aqui nos Estados Unidos a gente leva muito a sério todos os termos e datas do contrato. E é meu papel como corretora não deixar que você perca os prazos. E o próximo passo é o depósito de boa-fé ou simplesmente, para ficar mais fácil, o sinal. O depósito de boa-fé ou sinal é um valor em dinheiro que o comprador paga ao vendedor como uma demonstração do seu compromisso em adquirir aquela propriedade. Esse pagamento é geralmente feito no início do processo de compra, após 3 dias da oferta do comprador ser aceita pelo vendedor.
Quanto ao sinal, não existe um valor específico que você precisa dar, tá? Então isso vai variar muito de cliente para cliente. E como tática de negociação que a gente muitas vezes faz, se aquela casa está muito visada, a gente pode dividir esse sinal em duas parcelas diferentes para ser pago em duas datas diferentes ao longo do processo de compra. E isso ajuda a fortificar a sua oferta. Se a venda for de fato concluída, o valor do depósito de boa-fé é aplicado ao preço de custos de fechamento, que a gente chama aqui de closing cost. No entanto, se o comprador desistir da compra sem nenhuma justificativa válida, o vendedor pode reter o depósito como uma compensação pelos custos e também pelo tempo perdido. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, porque tem um porém nisso aí. Lembrando, a gente fez a oferta foi aceita, a gente deu o sinal, próximo passo é a inspeção. O período da inspeção, ele também é estabelecido por contrato. E isso pode variar dependendo, por exemplo, do tamanho da casa, das condições dessa casa, se o vendedor ou o comprador realmente querem que tenha um closing mais rápido, entre outros motivos. Durante o período de inspeção, os compradores têm a oportunidade de revisar os resultados da inspeção e decidir realmente se eles querem continuar com a compra ou solicitar alguns reparos. E esse é um período ótimo, porque oferece aos compradores realmente a chance de tomar uma decisão informada e proteger seus interesses antes de se comprometerem completamente com a compra da propriedade. E lembrando, o dono do imóvel, apesar da gente requerir esses reparos, ele não é obrigado a consertar de fato uma casa ou a aceitar uma renegociação. Então, esse é o momento que o comprador pode de fato sair de contrato sem qualquer justificativa válida. Pode ser, obviamente, porque ele não está de acordo com o que está sendo renegociado, mas a gente não precisa deixar isso claro para quem está vendendo, tá bom? E você recebe o seu depósito de boa-fé de volta de forma integral, sem qualquer tipo de multa. Mas precisa ser no tempo de inspeção. Então, se a gente deu 7 dias de inspeção, ali no 7º dia você precisa, ou antes, tá? Mas você precisa fazer essa decisão se você quer ou não continuar em contrato. E agora, falando um pouquinho das inspeções, existem alguns tipos de inspeções, tá? Entre elas estão inspeções que podem ser realizadas para verificar a presença de mofo, cupim, tinta à base de chumbo e, obviamente, inspeções que são específicas para a casa no geral, que vai checar ar-condicionado, telhado, isso é muito importante, a elétrica e outros tipos de instalações. Agora, a pergunta que eu não quero calar: você vai financiar ou você está pagando cash? Se você estiver pagando cash, não precisa se preocupar com esse próximo passo, que é o appraisal. O appraisal é nada mais, nada menos que uma avaliação para determinar o valor real de mercado dessa propriedade específica que a gente está em contrato. Ela é realizada por um avaliador de imóveis, que é um profissional licenciado e treinado para realizar esse tipo de análise. E geralmente esse avaliador ele é contratado e escolhido pelo banco que está financiando a compra desse imóvel. E como que vai funcionar? Esse avaliador ele vai até a propriedade para realmente inspecionar, ele vai tirar fotos, fazer anotações detalhadas sobre a sua casa e vai pesquisar imóveis semelhantes naquela região ali para saber o valor de mercado. Essa avaliação ela é entregue a todas as partes envolvidas. É importante porque ele desempenha um papel crítico na determinação do valor do financiamento que o banco ou o credor está disposto a fornecer. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque é uma parte interessante da negociação num próximo vídeo. Esse próximo passo é sobre responsabilidade da Title Company, que é a empresa de título, tá? Uma das coisas que a Title faz é a pesquisa de título. Que é isso, Jenny? É uma pesquisa realmente muito abrangente nos registros públicos para garantir que o vendedor seja realmente o dono legítimo dessa propriedade e que não existam ações legais, penhoras ou outros agravantes que possam afetar o título da propriedade. E isso é bem importante, tá? Porque conheço algumas pessoas que já quase foram enganadas nessa parte da negociação. Outro passo que é muito importante mesmo, tá? E é responsabilidade da Title Company é emissão de seguro de título. O que é isso? Esse passo protege o comprador de possíveis problemas com o título,
como, por exemplo, reivindicações de terceiros ou disputas de propriedade. Obviamente, se eu for falar tudo que a Title Company faz aqui, o vídeo ia ficar muito grande, mas outra coisa que eles também checam é se a casa tem algum tipo de hipoteca, tá? Ou alguma dívida em aberto, coisas bobas que a gente não pensa, mas serviços públicos, taxas de associação de condomínio, entre outras. E aqui na Flórida é muito comum não existir a presença de advogados nessa negociação. Então a Title Company, ela serve como intermediária na transação. Vamos ao fechamento. Graças a Deus. Essa é a parte boa. A Title Company também é a empresa que auxilia na assinatura dos documentos na transferência do dinheiro para o fechamento. E elas dão ao comprador e também ao vendedor um documento chamado ALTA ou HUD, que lá ele exemplifica tudo que está sendo creditado ou debitado em ambas as partes. Isso é bem legal porque todos os agentes, todas as partes envolvidas na negociação, eles têm acesso a esse documento, mas obviamente os agentes são mais acostumados com esse tipo de transação, então eles analisam o documento antes de realmente fazer o fechamento para saber se todas as taxas estão corretas. E é mais comum do que vocês imaginam ter algo errado, assim, pequeno, mas errado, nesse documento. No dia do fechamento também a gente tem o último walkthrough. O que é isso? É quando o agente ele determina a última visita da casa para saber se realmente está naquelas condições vistas anteriormente. Caso não esteja, aí é um problema. Mas quem sabe num outro vídeo eu falo sobre isso. Uma vez que esteja tudo direitinho lá no ALTA e todas as partes já assinaram todos os documentos, a propriedade é finalmente transferida para você. Já tô profetizando na sua vida isso, só não esquece de me chamar aqui para eu ser sua corretora. E é isso, agora você é um novo proprietário de uma casa aqui na Flórida. Se vocês quiserem mais informações sobre alguma etapa que não ficou tão clara, deixe nos comentários aqui embaixo, ou você pode também me procurar lá no Instagram ou me mandar um e-mail. Minhas informações estão sempre aqui embaixo na caixa de descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!